O tratamento da obsessão conta com a proteção de espíritos da mais alta moralidade, e qual o homem que se julga no direito de tê-los ao seu lado todas as horas. É muito sério lidar com gente sofrida e desequilibrada, precisando muito da disciplina, do amor e do equilíbrio daqueles que se propuserem ajudar. Alertamos as casas sem preparo e os centros sem pessoas capacitadas que desejam fazer este trabalho nos grupos de estudo e de educação mediúnica. Cuidado, é muito perigoso. Além disso, lembre-se de que espírito sofredor não é obsessor. Pode ser sofredor um recém-desencarnado, o que tenha cometido suicídio ou perturbado pela desencarnação violenta. Os obsessores pertencem a legiões, aos grupos de perturbadores, aos vingadores, enfim, quem for trabalhar no tratamento da obsessão tem de estudar muito o assunto. A casa que a isso se propuser precisará de pessoas dignas em suas fileiras. Vimos a nossa amiga Senira afastando-se e divisamos um certo sorriso em seus lábios. Por certo era de agradecimento àqueles pequenos gigantes servos de Jesus. 15. Pesquisando os apóstolos do Espiritismo. Em outra casa, fomos recebidos com respeito por sua mentora espiritual, a irmã Doroteia, que nos colocou a par dos tristes acontecimentos que ali estavam ocorrendo. O seu presidente era o que podemos chamar de missionário. Entretanto, alguns membros da diretoria só desejavam desmoralizá-lo. Presenciamos uma de suas reuniões. O presidente foi tão atacado por 3 irmãos da doutrina, que até dava vontade de me manifestar e lhes perguntar onde ficava o evangelho. Mas o presidente, com a dignidade de um grande espírita, portou-se com tanto equilíbrio que os enfureceu mais ainda. O que eles querem? Perguntei a Ciron. Brigar. São aqueles que só sabem brigar e vivem na doutrina para criar caso. Não estudam. Estudam, mas interpretam os ensinamentos da maneira deles. O pior é que eles brigam de cá e outros, de outras casas espíritas, brigam de lá. Não bastasse tanta celeuma na doutrina, ainda existem esses desacertos internos. Meu Deus, enquanto isso outras religiões estão se harmonizando entre si e se expandindo, é verdade. Mas foi o próprio Jesus quem disse que os nossos maiores inimigos seriam os nossos domésticos. Não só as famílias atrapalham, como também alguns irmãos que frequentam a casa espírita. Porque estão descontentes com o presidente. Porque o presidente é um verdadeiro espírito e eles são os irmãos menores que vieram atrás da luz mas, cegos de orgulho e egoísmo, relutam em aceitá-la, por isso vivem criando polêmica. O que podemos fazer por esses irmãos? Orar, pedindo a Deus que os torne mais mansos e pacíficos, porque no reino de Deus só darão entrada aqueles cuja bagagem não está pesada pelo orgulho. Pensei, como pode um espírita viver criando o caso, ofender o seu semelhante, desrespeitar os cabelos brancos dos mais velhos? Falava comigo mesmo, quando recordei de outro presidente de uma casa espírita, que enfrentava sérios problemas com uma irmã. Ela queria que ele renunciasse, pois julgava-o muito manso. Nisso, Luanda chamou-me à realidade. No que pensas, Sérgio? No ser humano. Como ele é complicado. Lembra-se do irmão José, aquele presidente querido, que vem passando por sérias dificuldades com a irmã Sônia. Ela deseja que ele renuncie à presidência somente porque o considera muito complacente com os outros centros. Luiz, a vinha é a mesma, assim como todos os chamados. Agora, tornar-se digno trabalhador do Cristo requer uma transformação de vida, infelizmente ainda é difícil para os orgulhosos. Nisso, chegou a turma e logo estávamos de volta ao educandário. Admirei os montes, os rios, a bela floresta, tudo enfim. A música inebriante acariciava os nossos espíritos, elevando-nos até Deus e fazendo de cada um de nós um irmão em Cristo. O sol forte que brilhava sobre a montanha lançava seu reflexo sobre as cascatas, os jardins floridos, e estes, extasiados, perfumavam nossa passagem. Quando avistamos o educandário de luz, sentimos-nos gratos ao Senhor pelo chamado. Tudo nos encantava. Fomos pisando devagarinho, queríamos gravar não só na mente, porém ainda mais no coração, a imagem daquele lugar de onde partem para a crosta os grupos de trabalhadores da doutrina. Ao adentrarmos o prédio principal do educandário, oramos querendo agradecer por tudo que temos recebido. O educandário, de braços abertos, nos acolhia como filhos de Deus em busca de conhecimento. No salão de recepção, Tomás despediu-se,
assim como os outros. Fiquei sozinho. Não fui com eles, precisava consultar sobre alguns fatos que me estavam preocupando. Com a devida permissão, dirigi-me à biblioteca, e agora ali me encontrava, extasiado com tanta beleza e seu incalculável tamanho. No centro, várias mesas compostas de modernos computadores, cujos botões, ao serem tocados, davam-me as respostas com uma rapidez impressionante. No mesmo momento o assunto aparecia na tela, o escritor era projetado fazendo a sua obra, assim como seus colaboradores. Não só consultei os livros básicos como as obras dos grandes espíritas. Busquei Paul Gibier, pois sei que ele é muito amado pelos espíritas e logo o vi na tela. Pesquisei toda a sua obra. Assim fui fazendo com todos os apóstolos do espiritismo, até chegar a Leon Denis. As frases de seus livros eram projetadas na tela. No início do meu trabalho com o livro espírita eu falava em painel, e agora, na era da informática, vocês podem melhor compreender como se dá a projeção. Em particular, eu adoro Leon Denis. Li a introdução do livro Cristianismo e Espiritismo e o admirei muito mais neste trecho inicial. Não foi um sentimento de hostilidade ou de malevolência que ditou estas páginas. Malevolência não a temos por nenhuma ideia, por pessoa alguma. Quaisquer que sejam os erros ou as faltas dos que se acobertam com o nome de Jesus e sua doutrina, o pensamento do Cristo em nós não desperta senão um sentimento de profundo respeito e de sincera admiração. Que homem! Leon Denis. Todos os espíritas têm por dever ler a sua obra, depois da morte, o problema do ser, do destino e da dor, o porquê da vida, no invisível, Joana d'Arc, Médium, o grande enigma, o mundo invisível e a guerra, o além e a sobrevivência do ser. Todos estes livros eu consultava ali na biblioteca do educandário e parei com a imagem na tela onde estava escrito este trecho de Cristianismo e Espiritismo, item 8, Decadência do Cristianismo. A sociedade está afetada de profundos males. O espetáculo das corrupções, do impudor, que em torno de nós se ostentam, a febre das riquezas, o luxo insolente, o frenesi da especulação que, em sua avidez, chega a esgotar, a estancar as fontes naturais da produção, tudo isso enche de tristeza o pensador. Como é atual o livro de um apóstolo do Senhor. Leon Denis, um grande espírita. Gostaria de permanecer o dia inteiro em contato com as obras de outros grandes espíritas. Mas depois de consultar parte do que escreveu Leon Denis tive de me retirar. Fitei todos aqueles livros e pensei comigo mesmo, e ainda chamam os espíritas de ignorantes. Se um espírita passar a vida encarnada, dos 20 aos 70 anos, estudando, ele não vai completar a leitura das obras espíritas, tantas são. Quando digo obras espíritas estou me referindo ao alicerce da doutrina, e não aos adornos, que são os livros que vieram depois. Sei que vocês estão curiosos para saber se eu era o único na biblioteca. Não, havia muitos outros alunos. A biblioteca é em formato redondo, difícil dizer quantas obras a compõem. Incontáveis. Este era o seu formato. Ao sair, o encarregado da biblioteca me sorriu. Penso que demorei demais lá dentro. Como vai, irmão Tertuliano? Cumprimentei-o. Muito bem, graças ao Senhor, Pai de todos nós. Um abraço e até outro dia. Será sempre bem-vindo. O livro tem acentuado o papel nas diversas fases da nossa vida, mas aqui eles representam uma cascata de luz clareando-nos o caminho, tirando a venda dos nossos olhos e fazendo com que se descortine diante de nós um mundo novo, repleto de cores, cuja beleza vai pouco a pouco nos inebriando o espírito. Mas o estudante só vai compreender de fato a beleza desta biblioteca no dia em que o amor verdadeiro invadir seu espírito e se sentir livre como um pássaro. Nesse estado de inocência e simplicidade, os livros irão embalá-lo numa sinfonia de real beleza, dando-lhe uma nova visão de Deus e do próximo. Tertuliano, eu amo você, muito, muito e muito, eu também, Luiz Sérgio, o amo muito. Não só o amo como o respeito. Abracei-o, e as lágrimas molharam os nossos rostos. Éramos dois amigos que se reencontravam. 16. O estudo como alicerce. Deixei a biblioteca, mas os livros, como gotas de orvalho banhadas de luz, permaneciam no meu espírito. Quando ganhei o pátio, Luanda, sorrindo, veio ao meu encontro. Irmão, como gostas dos livros? Adoro.
Se pudesse, lá ficaria o tempo todo. E nós, o que faríamos sem ti? Morreriam de saudade. Luiz, o grupo nos espera no auditório 8, onde teremos mais uma conferência. Enlacei seus ombros e para lá fomos. O auditório estava lotado. Aguardamos alguns minutos e logo o irmão conferencista fez a prece de abertura. Gostei dele, muito simpático e humilde. Irmãos em aprendizado, estamos hoje aqui para tratar de um assunto muito sério na nossa doutrina, a evangelização infanto-juvenil. Sabemos que a Terra enfrenta momentos difíceis com suas crianças e jovens. O desamor, a falta de moral e o desrespeito de uns para com os outros estão embaraçando o caminho das crianças e dos jovens até Jesus. E estes, inebriados pelo consumismo, partem em busca das coisas perecíveis, deixando de viver em família dentro dos padrões morais. Como trazer o jovem para Cristo? Devemos ou não fazê-lo? Claro que cada trabalhador do Senhor tem de colocar a isca no anzol e esperar pacientemente a hora de alimentar os peixes que nadam no mar da vida, muitos deles saciados pelos apetites da carne. Sair à rua batendo tambores, anunciando a chegada de Cristo. Dizer em alta voz que os espíritas são os trabalhadores da última hora? É evidente que não. Precisamos, sim, preparar-nos para segurar uma criança e um jovem em nossas mãos experientes. Como fazê-lo, se são em número cada vez maior e muitos não têm capacidade para tanto? O jovem moderno não quer se preocupar com a morte, se nem a vida lhe é importante. Tudo isso sabemos, as dificuldades são inúmeras e os obreiros muito poucos, mas mesmo assim temos de ir à luta. Não temos braços para enlaçar a humanidade, mas possuímos sentimentos bastantes para abraçar o que mais próximo de nós se encontra. Desse modo, devemos ir às casas espíritas e fazer com que elas se preocupem com os jovens e com as crianças, não lhes levando temor, mas mostrando o lado alegre da doutrina. Daí, então, a criança e o jovem, familiarizados com os ensinos espíritas, não serão atacados pelo medo nem pelo ridículo. Mas para isso temos de fazer com que eles gostem da evangelização, e não que sejam obrigados a ir ao centro. Como fazer, entretanto, para que se interessem pela casa espírita, dando-lhes importância que dispensamos aos adultos? Todos devem ser respeitados. A espiritualidade maior, continuou o conferencista, encontrava-se apreensiva com as crianças e os jovens. Muitos espíritas não conseguem transmitir para seus filhos o amor à doutrina. E a família sofre com isso, o que está errado. Por que não conseguimos trazer nossos filhos e netos para a doutrina? Porque apresentamos uma doutrina difícil de ser compreendida, matamos os dogmas mas ainda não destruímos o medo, e muitos espíritas apresentam a obsessão como se ela fosse o inferno de ontem. Quem erra é jogado aos obsessores, e não é assim, bem o sabemos. Temos de levar a criança e ao jovem a esperança e lhes dar lições de moral cristã. Para tanto, temos de tirá-los um pouco da frente da televisão e do videogame e criar em cada casa espírita, nos grupos de evangelização, a equipe de teatro. Para concorrermos como o mundo, temos de apresentar passagens do Evangelho vivo no teatro. A criança tem de aprender a doutrina divertindo-se, porque, se assentarmos a uma mesa só para desenhar e estudar, dificilmente gostará. Voltamos a dizer, lá fora um mundo violento aprisiona o jovem e a criança, sem piedade. Qualquer religião que oferecer à criança somente a teoria não conseguirá que ela fique nem na letra, quanto mais encontrar Jesus. Hoje estamos aqui para orientá-los sobre o valor da evangelização infanto-juvenil. Alguém deseja perguntar algo? Assim de minha cadeira perguntei, como podemos atuar nas casas espíritas, pois muitas não aceitam mudanças, chegando a dizer que nem artesanato devem fazer. Irmãos, a ideia do trabalho de artesão não é nossa. Desde a época do Cristo os apóstolos já o faziam para não se tornarem um peso para a sociedade. Eles não recebiam esmolas, trabalhavam. O apóstolo Paulo foi um excelente artesão e vivia disso. Agora, porque nós, os espíritas de hoje, achamos que o artesanato desinteressa aos estudos doutrinários. Ao contrário, eles se completam. A criança ou jovem adorarão ver suas obras ganhando vida graças à sua habilidade. Anália Franco também foi combatida por criar grupos de trabalho. Mas hoje, se a casa espírita não se empenhar em criar esses grupos, terá de lançar mão de rifas e jogos para poder se manter. Não é melhor darmos às crianças e aos jovens,
Enfim, a todos os frequentadores de uma casa a oportunidade do trabalho. Ele age como terapia, lixando nossas arestas. O homem que trabalha para o próximo vai pouco a pouco tornando-se melhor. O irmão pode nos ensinar como realizar um trabalho com crianças e jovens. Inquiriu Luanda. Na época do Cristo, na pequena Nazaré, havia um ditado popular que dizia: aquele que não ensina um ofício ao seu filho prepara-o para ser salteador de estrada. Paulo de Tarso era tecelão, Nicodemos, barbeiro, Judas, oleiro, José, carpinteiro, e Jesus trabalhou também como carpinteiro para sustentar Maria. Desconhecer os trabalhos sociais é ignorar a doutrina do Cristo. Ele, o governador do planeta, trabalhou a madeira, dando-nos o grande exemplo da labuta diária. A irmã Luanda pergunta-nos como levar até a criança e o jovem o artesanato, sem negligenciar a doutrina. Primeiro, a casa tem de conscientizar a sua diretoria de que não existe velhice entre os trabalhadores do Cristo, que todos têm de se unir em prol do crescimento doutrinário, porque, se na casa espírita só trabalharem os jovens e as crianças, eles irão perguntar: por que só nós temos de angariar dinheiro para o centro? Diretoria aposentada, trabalho estacionário. Se buscarmos os grandes exemplos, lembraremos de Irmã Dulce batalhando junto aos desvalidos, Teresa de Calcutá ativa ao lado dos sofredores, Chico Xavier lutando junto àqueles que precisam. Agora, porque os anos maltrataram nosso corpo, nem por isso temos o direito de parar. O irmão acha, então, que o que prende uma criança ou um jovem a uma casa religiosa é ele se sentir útil? Perguntou Arlene. Sim. Sua teoria não muda o interior das criaturas, como apenas as aulas práticas também não. As crianças e os jovens têm de orar e trabalhar. E as campanhas Alta de Souza? Muito bonitas, dignas do nosso respeito e da nossa colaboração. Enquanto alguns presidentes de centro batem a porta do próximo em busca de alimento, presenciamos muitos indo contra este trabalho criado pela espiritualidade maior. Digo ainda mais, se os espíritas não se unirem urgentemente, logo estaremos distantes da sociedade, porque o fanatismo de uma religião que está crescendo assustadoramente no Brasil fará tudo para nos desmoralizar. Eles estão envolvendo crianças e jovens, atacando casas espíritas memoráveis através da televisão e do rádio. Enquanto isso, alguns espíritas, trancafiados em uma diretoria, espionam colegas de fé, e muitos tentando tomar-lhes os lugares de destaque, alegando que o presidente não tem capacidade espiritual. Por isso vocês estão elaborando um ensino com teatro, fantoche, música e artesanato para as crianças e os jovens. Sim. Gostaríamos que todas as casas espíritas dessem às suas crianças e aos seus jovens lições visuais do Evangelho e das obras básicas da doutrina, através de fantoches e do teatro. Pode nos orientar? Perguntei. Sim. Primeira parte. Numa semana, peça de fantoche psicografada ou retirada dos livros espíritas, algum assunto sobre o comportamento das crianças, revelado previamente pelos pais através de fichas. Noutra semana, o teatro escrito sobre o Evangelho e os livros da codificação. Depois dos teatros e das músicas, entre o trabalho artesanal. Um centro grande pode pedir ajuda a quem tenha dons artísticos, e as crianças irão fabricar peças de artesanato que serão vendidas em um bazar. Bazar este que deve ajudar nas despesas do centro. Os jovens terão um dia da semana para estudar a doutrina e também fazer artesanato. No dia das crianças, é importante que os jovens atuem no fantoche e no teatro. Também o presidente, todos do centro, enfim, podem participar do trabalho infanto-juvenil. Nossa preocupação é enorme. O Brasil foi escolhido para tornar-se a pátria do Evangelho, mas não uma pátria onde aqueles que se dizem evangelizados e seguidores do Cristo possuam ódio para com aqueles que professem outras crenças. Se nós, espíritas, olharmos em volta, veremos como estão nos combatendo novamente, e o pior, hoje aqueles que atacam o espiritismo por causa do contato com os espíritos estão levando os espíritos para as igrejas, só que os espíritos das casas espíritas são os demônios e os deles, os santos, e confundem Jesus com Deus. Em quase todas as igrejas, hoje ditas evangélicas, os seus adeptos estão recebendo o Espírito Santo e falando línguas estrangeiras. Isso está sendo uma isca muito bem preparada para lotar suas igrejas. Enquanto a doutrina espírita esclarece o homem,
fazendo-o buscar a sua melhoria interior, amar o seu próximo e renunciar em prol dos desvalidos. Muitas religiões só pedem ajuda para o templo. Infelizmente, muitos acham mais cômodo servir a Deus sem fazer força. Ao dar às crianças e aos jovens estudo doutrinário, estamos alertando-os para ficarem atentos às investidas dos falsos profetas. Uma criança ou um jovem com conhecimentos doutrinários dificilmente serão iludidos. Eles tendem a amar a casa onde trabalham e isso só acontece quando se sentem úteis. O estudo e o trabalho fazem com que cada um se sinta responsável pela casa que o abriga. O conferencista falou ainda muitas coisas e depois fez a prece. Retiram 12. Meu Deus, eu nunca poderia imaginar que existisse religião que luta tanto contra aqueles que não pensam como eles. Comentei. Luiz, eles estão aí. Se o Cristo, que foi o Cristo, foi tido como quem conversava com os demônios, imagine nós, os espíritas. Tomás, se cada um que acredita na vida além vida tornar-se um verdadeiro espírita, doutrina nenhuma irá abafar as vozes dos mensageiros celestes. Os falsos profetas estarão aí, mas aí daqueles que brincarem com o Espírito Santo. Agora, vamos até a crosta visitar algumas das nossas casas de trabalho. No centro espírita, encontrava-se a irmã Laurinda, que havia pedido ajuda a Tomás para seu filho William, que estava bebendo muito. Fomos até a casa consultar a ficha dos frequentadores, pois o William precisava ser levado lá. Aquele havia sido escolhido pela espiritualidade maior, pois faz um belo trabalho de desobsessão. Foi encontrada a irmã Fanny, espírita praticante, vizinha da casa de William. Acompanhei a irmã, fazendo recordar-se de Laurinda, mas ela pensava, pobre do William, agora vive embriagado. Dona Laurinda era tão religiosa. Quando estava encanada, os filhos não faziam o que estão fazendo hoje. As filhas vivem aprontando e agora o jovem William tornou-se alcoólatra. Estávamos chegando à casa de Fanny, quando vimos William caído na calçada e ela, com todo o carinho, recolheu-o em seu lar. Ele não falava coisa com coisa. Preparou-lhe um forte café e, ajudada pela mãe do jovem, foi-lhe dando conselhos, enquanto nós formamos um grupo de oração. Aquele jovem era a garrafa de bebida que saciava o vício de vários espíritos muito desequilibrados. Estes, quando viram que William estava sendo tratado, investiram contra Laurinda, mas ela, fixando-os firmemente, dado o seu grau evolutivo, espantou-os, fazendo com que abandonassem o recinto. Depois desse início de tratamento, William foi para sua casa e Fanny, perplexa, não entendia por que estava cuidando de um alcoólatra. Logo após a prece que dedicou ao seu mentor, viu Laurinda e prometeu àquela mãe sofrida que tudo faria para ajudar seu filho. E assim foi feito. No dia seguinte, William foi lhe agradecer e ela lhe narrou que era espírita e que o espírito de sua mãe, Laurinda, havia pedido por ele. Ofereceu-se para levá-lo ao centro, mas ele relutou, dizendo que não gostava de espiritismo. Ela, entretanto, insistiu, vamos, sua mãe deseja falar com você. Diante desse argumento, ele resolveu dar uma chegada àquela casa espírita e Fanny, com a nossa ajuda, levou-o a um grupo onde ele pôde conversar com Laurinda. Com que emoção William reencontrou a mãe, que a chamada morte havia levado. Ela revelou fatos tão reais da vida dele que não havia como duvidar, implorando-lhe que buscasse uma associação especializada no tratamento de alcoólatras. Com que alegria constatamos que aquela casa possuía um departamento de ajuda aos viciados. Dele faziam parte psicólogos, médicos, enfim, pessoas capacitadas. Não era um grupo mediúnico de ajuda a desencanados e sim um pronto-socorro à família e os doentes. Toda dependência tem uma causa psíquica, às vezes até trazida da infância, disse Tomás. Aquele grupo, ajudado por espíritos amigos, iniciou em William o processo desobsessivo e o reequilíbrio psicológico. Mais tarde conversamos com o espírito encarregado daquele trabalho. Como vocês procedem para que o doente se interesse pelo tratamento? Perguntei. Muito fácil, tratamo-lo como uma pessoa sadia, não olhamos como doente, e jamais dizemos que ele está sendo obsidiado. Foi Jesus quem nos advertiu a não chamarmos ninguém de louco, em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Naquela casa,
A terapia ocupacional era aplicada na ajuda a viciados e seus familiares, que também eram convidados a lixar peças de madeira, pintar e trabalhar na marcenaria. Enfim, eles também seriam úteis à casa espírita. E a parte doutrinária? Perguntei. Estuda-se a doutrina antes do trabalho artesanal. E note bem, só assimilam os seus ensinamentos aqueles que trabalham para o próximo. Falamos ainda de vários assuntos e quando saímos um aclive de flores dava-nos passagem, era uma casa de Deus. Aonde vamos agora? Perguntei a Tomás. Voltar ao educandário, precisamos continuar nossos estudos. Vimos aqui somente ajudar Laurinda. Assustei-me, sim, ela e seu filho. E por que não dizer também a Fanny, que levava uma vida sem muita expectativa. Ela só ia do centro para casa, e agora tem William para se preocupar. E depois, há uma dívida do passado, ligando a William e Laurinda. Assustei-me, verdade? Conte-nos, Tomás, e ele relatou, no século passado, Fanny levou William à loucura, ele era apaixonado por ela, que o desprezava, vindo William a se casar com Laurinda. Mas ele suicidou-se de paixão por Fanny. Meu Deus, que complicado, por isso devemos ocultar o passado. Se ele vier à tona, quantas complicações, será que William não irá apaixonar-se de novo por Fanny? Perguntei ainda. Sim, irá, e Fanny tem de ajudá-lo. Mas ela é mais velha do que ele. Poucos anos somente, e sendo solteira, nada os impede de casar. Mas ela é tão recatada, o casamento é uma bênção divina e eles são espíritos devedores. Desculpe, Tomás, mas Fanny é muito feia. Somente seu corpo físico, por dentro ela é linda. E William precisa dela. Porque ela veio tão feia. Sérgio, Fanny abusou de sua beleza. E o coitado do William? Quando ela era linda não o quis, e agora, que é muito feia, o que será dele? Ela veio feia porque pediu, só assim ficaria solteira esperando o William. E o alcoolismo, também é karma. Não existe karma, e sim ação e reação. O vício de William foi um estado obsessivo, nada tinha de dívidas do passado. Fanny e William têm uma tarefa muito bonita na doutrina. Fiquei calado, mas pensei muitas coisas. Voltamos para casa. Quando íamos chegando ao educandário, meditei, como é lindo este farol da doutrina espírita, onde adquirimos o conhecimento da vida. A doutrina é um mapa iluminado que nos mostra as moradas da casa do Pai, só ela esclarece o homem sobre a verdadeira vida. O educandário de luz, a faculdade espírita, é onde o homem aprende o que é a doutrina dos espíritos e faz com que cada um de nós se sinta cada vez mais perto de Deus. Querida casa, agradeço a Deus por aqui me encontrar, aprendendo um pouco sobre a doutrina espírita. E assim, fui adentrando o educandário amado, luz a nos iluminar o espírito. Depois de ter dado uma chegada até meu quarto e cumprimentado Iná, estava de novo na minha cadeira aguardando a aula. Quando esta iniciou feliz fiquei, porque voltamos a estudar o livro dos Espíritos, item 8 da introdução. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. O instrutor comentou sobre a atualidade desta advertência. Quando chegamos à doutrina, deslumbrados, buscamos todos os livros, numa sede de saber. Feliz daquele que inicia o seu esclarecimento através das obras básicas, fazendo delas o seu companheiro de aprendizado. O livro dos médiuns é uma leitura mais que obrigatória para todos aqueles que procuram uma casa espírita e desejam educar sua mediunidade, porque, se ele não fizer deste livro seu dicionário de fatos mediúnicos, estará propício a cair no ridículo. O livro dos médiuns ensina a beleza das comunicações mundo físico-mundo espiritual, comunicações estas com equilíbrio e disciplina. Ignorar o livro dos médiuns é retroceder ao tempo em que a mediunidade era apenas fenômeno. Este início de parágrafo diz que o estudo só pode ser feito por homens sérios, perseverantes e livres de prevenções. Muito certo. Aqueles que estão em busca de fenômenos não os encontrarão em uma casa espírita. Somente estudando eles serão perseverantes na doutrina que, por ser simples demais, às vezes assusta aqueles que estão atrás de algo sobrenatural. É muito atual também esta passagem da introdução de O Livro dos Espíritos,
Ainda no item 8, abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença, concordem, pois, em respeitar a dos outros. A doutrina espírita não precisa que forcemos ninguém a aceitá-la através de argumentos. Cada espírita é um representante da doutrina, seja no corpo físico, seja no perispiritual. Todos os que se dizem espíritas têm de viver os preceitos espíritas, que representam a lei de Deus explicada. Ninguém pode chegar à doutrina e continuar incorrendo nos erros do passado, pois ela é o remédio dado por Deus para que nos limpemos da lepra da imperfeição. Quem se diz espírita e continua praticando iniquidades está brincando com algo muito sério e infeliz daquele que o fizer. Vem muito a propósito esta frase do item 8, da introdução do Livro dos Espíritos: quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O mal de alguns que chegam à doutrina, por trazerem hábitos de outras religiões, é julgar tudo saber e querer negligenciar os estudos doutrinários. Adotam livros ainda distantes da doutrina e querem modificar as casas, achando que o espírita tem de aceitar tudo. Não é bem assim. Aceitar, aceitamos e respeitamos, mas longe da nossa casa. Como diz o mesmo item 8 da introdução, quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso, mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Erram também aqueles que aportam a casa espírita em busca de ídolos, e os bons médiuns devem fugir da idolatria, porque o que o iniciante precisa estudar e fazer de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, de A Gênese do Pequeno Irém do livro O que é o Espiritismo, companheiros de todos os momentos, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que ninguém, dentro da doutrina, deve ignorar. A aula continuou. Dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias acorrem, sobretudo as em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Muitos grupos espíritas estão se formando no culto do Evangelho no lar. Não é certo. O culto é o encontro da família com Jesus, sendo errado transformá-lo em uma reunião mediúnica. Quem desejar uma reunião mediúnica não a faça no culto do Evangelho. Depois, há o perigo do médium trabalhar isolado. A mediunidade disciplinada é conseguida em um centro espírita bem orientado, onde existe condição de serem analisados os nossos dons mediúnicos. O que faz com que o médium se retraia à vontade, de início, de receber comunicação de espíritos conhecidos. Se isso estiver acontecendo, ainda mais o médium estará necessitado de uma casa espírita. O item 8 ainda continua. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como, entre os homens, afastam as pessoas criteriosas, o campo fica, então, livre a turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Quem gosta de fazer umas reuniõezinhas em casa, justo quando aparecem espíritos dando nomes memoráveis, deve urgentemente ler este item. Quem diz que é perigoso é o Livro dos Espíritos, o passaporte para o aprendizado espiritual, a bússola do caminho, a semente do conhecimento. Muitos espíritas gostam de dizer: detesto estudar. Como podem detestar a luz, o perfume, a vida? Sem estudo não compreendemos a doutrina, e ninguém é o que não compreende. Torna-se obrigatório, quando iniciamos o aprendizado, apoiarmos-nos nas obras básicas, pois sem elas somos barcos sem leme e sem direção. O estudo faz com que amemos e respeitemos os espíritos e as almas encarnadas. O que brinca de receber comunicação é um doente, precisando do remédio do esclarecimento. Depois, a aula passou para o item 9, da introdução, onde mais uma vez é tratado o assunto fraude. Só existe fraude quando não há estudo. Em todas as religiões a mediunidade está presente, não foi a doutrina quem a inventou. Hoje o que mais se vê são as religiões que combatem o espiritismo fazendo médiums em suas igrejas, porém o fanatismo ultrapassa o bom senso e essas religiões dizem que seus adeptos estão recebendo o Espírito Santo, falando línguas estranhas. Muitas vezes o médium está enrolando a língua e quem não entende de idioma algum diz que é língua estrangeira, sendo por isso o alerta dos espíritos: o estudo não leva o médium ao ridículo,
E se ele confia na sua mediunidade e não teme trabalhar em uma casa séria? O instrutor passou a explanar sobre o item 10. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consiste em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. Algumas religiões recebem o Espírito Santo e dizem que os espíritas recebem os demônios. Quando dizemos da necessidade do estudo é porque não queremos que o médium espírita seja ridicularizado por falta de conhecimento. É triste lermos mensagens psicografadas, assinadas por Jesus, Maria, Bezerra, André Luiz. E muitos desses médiuns nunca frequentaram uma casa espírita, dizem que não gostam. E os médiuns das casas espíritas que não analisam as comunicações que recebem precisam também buscar o equilíbrio e a disciplina nas obras básicas. Não é a assinatura de um espírito que valoriza a sua mensagem, e sim o conteúdo. Fiquem alerta, médiuns, a tarefa é linda, mais linda ainda é a força interior que o médium com Jesus conquista junto aos livros da doutrina, força esta que o torna uma pedra angular, onde os espíritos levantam o edifício da fraternidade e da fé. O estudo é a luz da vida e feliz daquele que ainda no corpo físico está buscando o conhecimento das coisas espirituais. Continuamos a dizer, não é a quantidade de livros lidos que dá ao espírito o conhecimento, e sim a qualidade da leitura. Na casa onde o estudo sistematizado da doutrina está presente dificilmente deparamos com médiuns doentes, desiludidos com a própria mediunidade e nada fazendo por ela. Este item deste o Livro dos Espíritos é muito importante e deve ser lido parágrafo por parágrafo. Foram permitidas perguntas. Cadeira 80. As outras religiões dizem que os espíritas só recebem os maus espíritos, e alguns espíritas também dizem isso. Resposta: não. Os espíritas não dizem que os médiuns somente recebem espíritos doentes e sim que para termos contato com os espíritos bons temos de nos preparar. Um médium, para ter constantemente bons espíritos ao seu lado, tem de viver o Evangelho. A atração magnética é uma realidade. Cadeira 22, e quem desce nessas igrejas, Maria, Jesus ou o Espírito Santo? Resposta: Jesus não desce, ele está junto de nós, dirigindo-nos até Deus. Maria, Mãe amorosa, coordenadora das caravanas de socorro, não dispõe de tempo para ficar dando comunicação para médiuns. Ela é uma estrela que brilha nas zonas de sofrimento. Sabemos que ela também está presente junto àqueles que sofrem. Agora, o médium que se julga com o privilégio de tê-la ao seu dispor, ditando livros e dando conselhos, é muito pretensioso, é um doente necessitando de evangelização. Quanto aos outros nomes memoráveis, está ficando repetitivo o nosso alerta. O médium iniciante tem de se cuidar e procurar, dentro do possível, evitar os nomes conhecidos da doutrina. O médium com Jesus é como um bom perfume, inebria os que dele se aproximam, não sendo necessário dizer, estou perfumado. As pessoas sentem sua aproximação. Se alguns médiuns gritam em praça pública e precisam de publicidade, é porque a pequenez do seu sentimento não chega até o próximo. Cadeira 90. Imaginemos uma situação em que um médium iniciante chega até uma casa espírita que não estuda as obras básicas e onde os dirigentes de grupo colocam suas opiniões longe das bases doutrinárias. Que culpa tem esse médium? Resposta: culpa de buscar ídolos. O iniciante que encontra dirigentes orgulhosos tem de pesquisar as obras básicas. Se ele estuda o livro dos espíritos e o livro dos médiuns não aceita opiniões contrárias à doutrina. Por isso recomendamos esse estudo. Queremos pensar que são poucas as casas espíritas onde não se estuda a doutrina e que são raros os casos em que o iniciante erra por confiar naqueles que ele julga conhecedores do espiritismo. Depois desta resposta foi feita a prece e logo em seguida estávamos nos retirando. Voltei a olhar o educandário de luz, os seus jardins, as suas imensas árvores. Abracei-as, pensando, como Deus, força do universo, é bom, cria a cada instante, e sorri, porque senti que sob meus pés a grama humilde não estava sendo louvada por mim. Abaixei-me e lhe fiz carinho, pensando, a natureza nos oferece preciosas lições. Temos o rochedo, mas temos também a areia da estrada.
Tudo compõe a tela divina, tudo é respeitado por Deus. Na mediunidade também deve ser assim, não importa que sejamos uma graminha, mas que tenhamos vida e amor por Deus e todas as suas criaturas. Muitas vezes não temos capacidade para aguentar o sol inclemente e os fortes ventos que fustigam as grandes árvores. Filosofando, Sérgio. Inquiriu-me Luanda. Sim, dando uma de irmão João, que nos diz, não queiras ser um belo brilhante nas garras de um anel de luxo, enfeitando a mão da mulher de posses, mas lute para se tornar o belo edifício da fraternidade, que Deus espera seja construído na terra. Lindo pensamento do João, não é mesmo, Luiz Sérgio? Sim, Luanda. Irmão João é um grande espírito, ele constrói a cada minuto o alicerce da fé em terras brasileiras. Aonde vamos? Irei ao meu quarto, quero estudar um pouco. E você, aonde vai? Darei uma chegada até minha colônia. Um grande amigo vai reencarnar, quero vê-lo e desejar boa sorte. É o seu antigo noivo. Sim, Luiz Sérgio, Roberto volta à terra. Terá saudades, Luanda? Não, Luiz. Não terei saudades, pois o ajudei na sua volta. Mas você também irá reencarnar? Sim, daqui a 3 anos. E fala com tanta tranquilidade? O reencarne para mim é como até logo, um fato natural. Fique quieto. Quando não temos o que falar não devemos jogar palavras fora, assim dizem os sábios. Abracei-a forte. Ela sorriu. Só daqui a 3 anos é que vou partir, mas já estou com saudade do seu olhar e da sua voz aveludada. Obrigada, Luiz. Eu te amo. 17. Identidade dos espíritos. Meu encontro com Francisca Teresa. Minha janela era emoldurada por uma trepadeira. As flores azuis davam-lhe uma beleza difícil de ser relatada. Acariciei-as, pois pareciam sorrir para mim. Pensei, que felicidade passar pelos reinos mineral, vegetal e animal em uma morada onde o conhecimento do homem já está mais apurado. Mas logo, quando abri um dos inúmeros livros da minha biblioteca, veio-me a resposta: em qualquer lugar do universo os reinos da natureza são respeitados e resguardados. Desejei questionar o livro, pensando, mas na terra os animais são sacrificados para saciar o apetite dos homens. Abrindo outra página, encontrei, os homens terráqueos pouco a pouco estão deixando a carne vermelha e logo, quando o planeta atingir a evolução necessária, não mais os homens sacrificarão os animais. Continuou, os animais que hoje alimentam os seres da terra são animais que vieram à terra para esse fim. Por isso, à medida que o homem se espiritualiza, vai deixando de sacrificar seus irmãos menores. Aquele livro só tratava dos reinos da natureza e, mais uma vez, reverenciei Deus por tanta bondade. Os reinos da natureza são utilizados de acordo com as necessidades do homem, sem dano a qualquer espécie. Portanto, a pedra, a planta, o animal e o homem, cada um está desempenhando sua função como componente da natureza e Deus ficará feliz no dia em que o homem respeitar o seu próximo como a si mesmo. Também a natureza, irmã querida, ainda ignorada por muitos. Fiquei estudando ainda há muito tempo, depois retornei ao educandário e, passando por seus imensos corredores, alcancei uma galeria redonda, com quadros belíssimos enfeitando suas paredes. Contemplei-os e, à medida que os olhava, fui percebendo que muitos daqueles personagens eram uma só pessoa, em encarnações diferentes. Fitava-os, atentamente, quando uma irmã, aproximando-se, perguntou: que deseja, irmão? Como vai? Falei: estou admirando esses retratos belíssimos, não conhecia essa galeria. É a sala das lembranças. Irmã, percebi que vários retratos pertencem a uma só pessoa. É verdade. Aquele ali possui 20 encarnações conhecidas na Terra. Aproximei-me da tela e o olhar daquele espírito, reproduzido por um grande pintor, fez com que meu coração batesse mais forte. A irmã olhava-me com carinho. Desculpe, é proibido chegar aqui? Não, claro que não, pode ficar tranquilo. Um irmão, quando adentra por esta porta, já possui a discrição no espírito e o respeito nos gestos. Admirava as telas e através delas compreendia ainda mais o amor de Deus por suas criaturas. Observei o nosso irmão João, querido e amado por todos os estudiosos da Universidade Maria de Nazaré, e compreendi por que ele ama tanto a João Batista, o Elias em outra vida,
O precursor de Jesus, simplesmente porque foi seu discípulo. Olhei-o naquelas telas e o reverenciei com respeito. Agradeci à irmã Ana e fui saindo devagar. Mirando o chão que acariciava meus passos, dirigi-me à sala de aula. Onde estava, Luiz? Perguntou Arlene. Na sala das lembranças. E vai narrar em seu livro a reencarnação de todos eles? Fitei-a, sorrindo. O assunto daria para 1000 livros, mas esse não é o meu trabalho. Fui lá apenas para estudar. Essas curiosidades não me atraem. Não importa o que o homem foi ontem e sim o que está fazendo hoje. Ela me abraçou e assim entramos na sala de aula. Estava em estudo novamente um item 9 da introdução de O Livro dos Espíritos. Dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos, a de terem monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem, com desplante, de ineptos os que lhes não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis, que não tinham interesse algum em propagar erros nem tempo a perder com futilidades. Este último parágrafo do item 9 da introdução deve ser estudado atentamente. A cadeira 13 acendeu, pedindo uma explicação para este trecho. Resposta: a explicação está no próprio parágrafo. Refere-se ao homem respeitável, sem interesse algum em propagar erros nem tempo a perder com futilidades. O estudioso busca a verdade, não faz da doutrina uma seita de fenômenos. Se ele busca os fenômenos, ainda descobre nos livros doutrinários como proceder diante deles. O homem sério, se for levado às primeiras manifestações de sua mediunidade, irá buscar em O Livro dos Médiuns a resposta aos fenômenos que estiverem ocorrendo com ele. Aquele que não gosta de estudar e não procura a verdade, ao receber as primeiras mensagens, sentirá orgulho e as aceitará sem qualquer análise, e ficará zangado ao defrontar com um estudioso e este lhe alertar para o perigo da mediunidade sem Jesus. O homem sério não está atrás da admiração de outrem, está procurando na doutrina o que ela pode oferecer-lhe de bom, o esclarecimento das coisas espirituais que ontem, sob o véu da letra, ocultas estavam para o homem. Mas hoje não se concebe alguém chegar à casa espírita e ficar distante das obras básicas, saindo às vezes à procura de livros que pouco irão elucidá-lo. Outros leem o Evangelho segundo o Espiritismo como se este fosse obrigatório para todos os que se dizem espíritas. E não é assim. O Evangelho segundo o Espiritismo é um elixir de humildade que devemos tomar diariamente para nos tornarmos humildes. Ele veio para dar ao estudioso o Espírito Pão de Deus, o alimento para aqueles que o buscam. O iniciante necessita de humildade. Passemos agora para o item 11 da introdução de O Livro dos Espíritos. Esquisito é, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Há ainda aqui um erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é, para nós, o número dos desconhecidos do que o dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que são notadas. Para o estudioso compreender este item, ele tem de buscar em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, da Identidade dos Espíritos, item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. E que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta,
Por isso mesmo, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Este capítulo deve ser lido por todos os médiuns. Não é o nome do espírito que torna a mensagem apreciável, e sim o que ela contém. Com o nome de Jesus, muitos encarnados homenageiam o Mestre dando aos filhos seu nome. E Maria? Quantas Marias existem na Terra? Ao receber uma mensagem assinada com esse nome, acreditem que ela é simplesmente Maria, e não Maria, a mãe da humanidade. O médium que estuda não comete esse erro, porque ora e vigia. Este capítulo é de uma sapiência linda e digno de ser estudado cuidadosamente, por todos os que chegam à doutrina. Os livros da codificação não envelhecem, têm o perfume do hoje e do amanhã, e a responsabilidade do ontem. Vamos buscá-los, iniciantes espíritas, para desfrutar a paz de espírito. Encerraram a aula, depois de uma linda prece. Deixando meus amigos para trás, ganhei o pátio do educandário. Difícil narrar o esplendor da natureza naquele lugar. Sentei-me junto ao Lago dos Sonhos, cujas águas cristalinas exalavam perfume de violetas. Ali fiquei orando a Deus, com o coração repleto de paz e agradecimento, pedindo por todos os meus irmãos, principalmente aqueles que sofrem no plano físico. Luiz Sérgio, como está? Procurei quem me chamava, colocando-me de pé. Meu coração parecia querer sair do peito, tal era a minha emoção. Irmã, quanta alegria vê-la. Jesus, o amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre, falou. Minha voz ficou presa na garganta, pela emoção de estar tão perto de Francisca Teresa. Luiz Sérgio, como pode o meu espírito imperfeito aspirar à posse da plenitude do amor? Mas Jesus, nosso grande amigo, me diz, em que consiste este mistério? Busco o amor, porque só ele cobre a multidão de pecados do meu espírito. Busco o amor, porque sou fraco passarinho, revestido apenas de leve penugem, que pede refúgio no coração de Jesus. Quando ele me abraça, transformo-me em uma águia cujas forças estão concentradas no coração, e com garras fortes parto em busca dos pedaços da minha alma que ainda permanecem nos lugares de sofrimento. Irmã, o que atrás aqui é o educandário de luz. O educandário foi criado para unir corações que se amam em Jesus. É uma árvore maravilhosa, cuja raiz encontra-se no mais alto. É um lugar que podemos buscar de coração aberto. Amor é o nome dessa árvore inefável e os seus frutos deliciosos chamam-se humildade. Somente a humildade e o amor colocam-nos no caminho de Jesus. Aqui aprendemos a crescer em amor, só ele nos leva a Deus. O educandário faz com que o aprendiz não ambicione o primeiro lugar, mas o último. Em vez de adiantar-se, como fariseu, repete, cheio de confiança, a humilde oração do publicano. Unindo a oração ao trabalho, vá caminhando pela via estreita da renovação, esforçando-se a cada passo para plantar o amor. O servidor da doutrina dos espíritos burila-se no exemplo de Jesus, na sua simplicidade. O Mestre jamais desprezou o ignorante, governador, jamais usou do seu poder para oprimir os fracos. Quando amamos Jesus procuramos tornar-nos pequenos para agradá-lo. Vamos nos esquecendo de nós mesmos para que sua obra seja lembrada. Queremos ficar pequenos porque Jesus disse, venham a mim os pequeninos. Os que se consideram grandes distanciam-se do Mestre amado. Agradar a Jesus deve ser a nossa única ambição, porque a nossa felicidade é Ele, o Mestre, que nos elucida. Mas, como devemos nos preparar para chegar até o Pai? Não basta apenas conhecer nossa doutrina, é necessário amarmos uns aos outros. Jesus é o amor de Deus manifestando-se em seus ensinamentos. Olhava Francisca Teresa com os olhos marejados de lágrimas. Luiz Sérgio, ele nos dá muito, mas deseja a nossa humildade de coração. Irmã, os irmãos do plano físico sentem dificuldade em se desprender das coisas materiais e acham difícil praticar a caridade. As imperfeições serão afugentadas pela oração e pelo trabalho. Só a oração e o trabalho lhes facultarão a passagem pela porta estreita. O homem ocioso será senhor e escravo dos instintos da carne. O homem que procura renovar-se encontrará Deus através do longo e estreito caminho de Jesus. A claridade do sol dava luminosidade surpreendente a Francisca Teresa, como se as flores do jardim a saudassem como a florzinha branca de Jesus que ela é.
Põe teu coração firmemente no Senhor, Luiz Sérgio, e não temas o juízo dos homens quando a tua consciência dê testemunho da tua caridade e da tua humildade. Alguns renunciam, mas com reservas, porque não confiam totalmente em Deus. A princípio oferecem tudo, mas, levados pela tentação, voltam à estrada do egoísmo. Agradeço a Deus o trabalho tão nosso nos livros espíritas, pequenos lenços brancos que chegam até nossos irmãos. Pegando-os, vemos que são folhas de papel. Para nós, entretanto, cada página de um livro espírita é o esclarecimento, é o consolo que chega às mãos de quem necessita. Feliz o trabalhador do Senhor que através da renúncia e do amor dá consolo a quem sofre. Irmã, o seu amor por Jesus é imenso, não é? Ela sorriu, respondendo, por mais que o ame, ainda é diminuto o meu amor por ele, dado a imperfeição da minha alma. Por mais que o ame, ele me ama muito mais, porque é puro. Em busca dessa pureza que faço do meu caminho o caminho do amor, que se estreita cada vez mais. Procuro almas irmãs para me ajudar nessa caminhada. Irmã Francisca, não se esqueça de mim, quero servir a Jesus na humildade. Jesus, Luiz Sérgio, falou para todos nós, vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, não tinha onde dormir e me destes asilo, estive preso e doente e me socorrestes. Se Jesus pronunciou estas palavras, como ignorá-las? Nisso, apareceu Leocádio, Francisca, te esperam no auditório 90 para a conferência. Estou indo, Leocádio. O irmão cumprimentou-me, sorrindo, que a paz esteja contigo. Francisca falou-me ainda, oro ao meu Deus a cada dia pelos teus trabalhos, e me sinto animada a oferecer o meu pranto e minha alegria. Lembra-te, Luiz Sérgio, de que os seguidores de Jesus têm de transformar os espinhos em flores. Fez reverência e afastou-se, levitando, deixando para trás o seu perfume de amor. Seguia com o olhar até desaparecer naquele belo jardim. As lágrimas caíam pelo meu rosto, quando senti tocar em meu ombro. Era Tomás, que carinhosamente falou-me, vamos até o plano físico, o trabalho nos espera. Abracei-o, chorando, e ele, por mais que lutasse contra, também chorou comigo. A emoção era imensa. 18. Os pintores zombeteiros, Janice, uma discípula do Cristo. Aonde vamos? Perguntei. Até um grupo que está construindo uma casa espírita. Já no local, verificamos que seus adeptos se reuniam em uma casa humilde, alugada para os trabalhos. O salão era amplo, composto de uma mesa e vários bancos. Tudo muito simples. Eu estava curioso. Iniciou-se o movimento, com os grupos de estudo. Aquele centro tinha uma responsabilidade muito grande para com a doutrina. Todos os seus poucos frequentadores ansiavam pela melhoria íntima. Muito bem distribuídos os serviços, cada grupo era responsável pelo crescimento doutrinário da casa. Havia os trabalhos sociais, como também o estudo acurado da doutrina. As obras básicas eram o alicerce, ministradas desde a evangelização infanto-juvenil. Convidados, comparecemos ao grupo de pintura mediúnica. Antes do início do trabalho prático foi estudado o Livro dos Espíritos e este livro, consultado pelo dirigente, os levou até o Livro dos Médiuns. Neste precioso tesouro mediúnico eles leram item 190, médiuns, pintores ou desenhistas. Com atenção o grupo estudou todo o capítulo 16º da segunda parte. Como o aprendizado é importante para os médiuns iniciantes, ou melhor, para todos os que se interessam pela doutrina. Dificilmente um médium que estuda o Livro dos Médiuns assinará uma tela repleta de rabiscos e dirá que pertence a um grande mestre da pintura. Mas, como em todo o grupo que se preza há sempre alguém do contra, o Jonas não aceitou a advertência de O Livro dos Médiuns. Julgava ele receber os grandes nomes da pintura e desejava sair do grupo onde não podia deixar os espíritos zombeteiros brincarem de desenhar e pintar. Ficamos sabendo que ele desenhava mediunicamente em casa e estava querendo sair do grupo para fundar um centro onde os seus amigos espirituais iriam manifestar-se. A discussão não foi adiante, porque o dirigente era um fiel seguidor da doutrina e trabalhava com seriedade. Jonas se encontrava indignado com o excesso de vigilância da casa. Olhei os espíritos que ele julgava serem os grandes mestres da pintura e não pude deixar de rir, pois dois deles estavam fantasiados de pintores,
Tinham até as paletas na mão e os cavaletes. Era cômica a encenação daqueles espíritos zombeteiros. Há quanto tempo eles estão vindo aqui? Perguntei a Helene. Eles frequentam esta casa há um mês apenas, juntamente com Jonas. Por que pergunta?